Olá, turma. Hoje vamos aí para a aula 33 de História. E aí hoje falaremos sobre o ano de 1968, que eu apelidei aqui o título da aula com o ano que não terminou, o ano que não terminou, que é o título do livro do jornalista Zueni Ventura, que fala que tudo acontece no ano de 1968, tudo relacionado à revolução, à resistência, à mudança de paradigmas na sociedade brasileira, na sociedade mundial, né? Lembrando que a gente está falando aqui ainda sobre o regime militar. E aí esse ano é um ano marcado por dois acontecimentos fundamentais no desenrolar aí da ditadura no Brasil, que foi a passeata dos 100 mil, que a gente já falou, e o AI-5, né, o ato institucional número 5 também, que a gente já falou. Então vou falar de outros acontecimentos que aconteceram pelo mundo, enquanto aqui no Brasil estava havendo ditadura e revoluções também, né? 1968, um ano de revoluções e esperanças no mundo. Em 1968, o mundo vivia uma intensa evolução política e social, como vocês bem sabem, né? Era o auge da Guerra Fria na Europa. Essa polarização dividiu o continente, enquanto os Estados Unidos garantiam sua influência no lado ocidental, a União Soviética projetou-se sobre os países do leste europeu, né? Em ambos os lados da cortina de ferro, como ficou conhecida a fronteira entre Estados Unidos capitalista e o comunismo. Vale salientar que esse termo cortina de ferro é um termo metafórico, viu, gente? Não existe. Eu já vi pergunta de alunos, e onde é que ficava a cortina de ferro? É uma metáfora, para justamente falar dessa divisão. Ninguém sabia o que acontecia nos lados opostos, nem no lado capitalista, nem no lado comunista. Essa efervescência deu origem a dois acontecimentos mais importantes da segunda metade do século XX, que foi o maio de 68, na França, que a gente vai falar, e a primavera de Praga, na Tchecoslováquia. Dois acontecimentos fundamentais para definir o comportamento da sociedade, né, o comportamento que viria nos anos posteriores a 1968. Então, maio de 68 ocorreu em Paris, iniciada aí por estudantes universitários que, influenciado pelas novas ideias libertárias, estimulados pelo movimento hippie e pela liberdade sexual, propuseram uma luta contra o conservadorismo e os valores arcaicos da sociedade, né? Então, essa foi uma resposta na Universidade de Paris, né, de um grupo de estudantes que estavam insatisfeitos com a forma, né? Você vê, queriam conquistas de liberdade de expressão, né? Liberdade de comportamento. Você vê a relação professor-aluno, o aluno não podia nem tirar dúvida, né? O professor dizia, quem é você para você achar que pode falar? Só quem pode falar sou eu. Então existia um conservadorismo muito forte. E aí isso eclodiu principalmente depois que foi decretado que estudantes universitários não poderiam compartilhar o quarto, homens e mulheres, né? E aí, diante dessa medida, os estudantes, eles sitiaram aí a escola, a universidade, depois a Universidade de Sorbonne na França também, próxima à Universidade de Paris. Essa foto inclusive é de lá, né? Eles tomaram a universidade para si, né? E se aquartelaram aqui, né? Construíram aí essa barricada para evitar a entrada da polícia, dos professores, da administração da universidade. Então isso foi um ato de rebeldia, considerando pedir mais direitos e liberdades para a classe estudantil. Mas o reflexo disso, né, foi que acabou que essa revolta dos estudantes ela se espalhou pela cidade de Paris e pela França. E vale salientar também que dentre esses estudantes que participaram do maio de 1968 estavam lá os grandes intelectuais da nossa sociedade contemporânea. Ainda alguns na figura de
professores que acabaram aderindo ao movimento, outros na figura de alunos, né? Então, as frases emblemáticas do movimento: é proibido proibir, faça amor, não faça guerra, decreta o estado de felicidade permanente. Os policiais utilizaram bombas de gás e bateram nos manifestantes. Quase 500 estudantes foram presos e centenas ficaram feridos, né? O governo vigente na França naquele momento era o governo de Charles de Gaulle, que era um presidente autoritário, de viés autoritário, né? Então a gente vê um movimento muito parecido com a passeata dos 100 mil no Brasil. A diferença é que na França, depois de um tempo, eles obteram resultado. Aqui no Brasil demorou, né, para que o Brasil pudesse realizar as coisas que os estudantes pediam na passeata, né, as reivindicações. A violenta repressão autorizada pelo governo despertou a sociedade francesa para os problemas do país. Os operários se juntaram à causa, né? E aí, quando os operários viram que os estudantes estavam em greve, decidiram entrar em greve também, né? E então deu origem à maior greve da história da França. Após conceder aumento salarial e benefício aos trabalhadores, o presidente de Gaulle neutralizou os protestos e resolveu antecipar as eleições para junho como forma de testar o seu poder. Deu certo, ele ganhou, ficou mais um ano, mas depois na outra eleição ele perdeu, certo? Então, de certo modo, o maio de 68 foi o grande símbolo da revolta, da revolução dos jovens, né? Tendo a ideia de que podiam fazer a diferença, participar da política ativamente, né, das decisões do seu país, o que influenciou manifestações pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E mesma coisa aconteceu em Praga, na Tchecoslováquia. O detalhe aí é que aí já foi no mundo soviético, já foi no mundo comunista, né, dominado aí pela União Soviética. Então foi um movimento por reformas políticas, econômicas, sociais e culturais. O país comunista do leste europeu, que era a Tchecoslováquia, alinhado com a União Soviética, experimentou uma breve abertura liberal a partir das reformas promovidas pelo seu líder, Alexander Dubček. Em suas palavras, queria dar uma face mais humana ao comunismo. Para isso, pôs fim à censura, permitiu o funcionamento da igreja e propôs a atuação de grupos de oposição. Então ele propôs um Estado comunista mais aberto, mais livre, né? A repressão ao movimento não tardou. No dia 20 de agosto, a capital Praga foi invadida por 7 mil tanques e mais de 600 mil soldados da União Soviética de 4 nações do Pacto de Varsóvia, ou seja, aliados da União Soviética. O acordo de cooperação militar entre os países comunistas da região, né? Que é o Pacto de Varsóvia, que vocês já viram também. O movimento foi sufocado em poucos dias e o que chamou a atenção foi a resistência pacífica organizada pelos partidários de Dubček. Gritos de protesto, cartazes e até flores foram distribuídas aos invasores. Foram as armas utilizadas pelos tchecoslovacos, né? E aí a gente tem a imagem, justamente isso, de um jovem aí na primavera de Praga reagindo de forma pacífica, protestando, obviamente. E a Tchecoslováquia, depois desse movimento, ele entrou num período longo que durou até o fim da União Soviética, até o fim do socialismo, período de repressão por parte do comunismo, né? Comunismo mais, vamos dizer assim, mais bruto, menos humano, né? Que era o que queria os manifestantes da primavera de Praga, ficou conhecido com esse nome, né? Então naquela primavera tudo era bonito, né? Mas durou pouco tempo. Foi em 1968 também que Martin Luther King foi assassinado, né? Então foi um ano trágico para os ativistas contra a segregação racial e os defensores, né, dos direitos civis,
né? O pastor negro Martin Luther King, que tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz em 64, foi assassinado em 4 de abril por um segregacionista branco em Memphis, no Tennessee. Então os confrontos chegaram às grandes cidades como Washington, né? Então a gente sabe, eu não vou entrar em detalhes nesse momento. O objetivo é destacar os pontos principais de 1968, mas a gente sabe que existia uma política segregacionista nos Estados Unidos durante o século XX, e nomes como o King, né, o Luther King, o Malcolm X, né, o Malcolm X, esses nomes aí, eles pregavam o fim da segregação racial, a igualdade racial, mas por um discurso pacifista, né? Diferente de outros grupos que a gente vai ver, por exemplo, como os Black Power, os Panteras Negras, que queriam os direitos para os negros, mas de forma utilizando a violência. Então, o assassinato de um líder pacifista em 68 meio que acendeu as coisas para uma revolução mais ativa, né? Uma presença mais ativa, menos pacifista, né? Uma coisa mais radical. Isso acendeu os ânimos nos Estados Unidos após 1968. A gente está vendo hoje, né? Nesse momento que eu estou falando, 2020, manifestações semelhantes nos Estados Unidos, que eu também não vou entrar, mas que vem nessa linha desse tipo de manifestação que ocorreu após a morte de o assassinato, né, de Martin Luther King. Então, protestos contra a guerra do Vietnã, que acabaram casando aí com esses outros protestos do segregacionismo, né? Então, no dia 30 de janeiro de 68, os Vietcongs, expressão que significa comunista vietnamita, lançaram uma grande ofensiva contra os estadunidenses e os vietnamitas do Sul, que era quem apoiava os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Com a operação, a correlação de forças passou a ser mais favorável aos comunistas e mudou o rumo da guerra do Vietnã. Movimentos pela paz se intensificaram nos Estados Unidos, gerando protestos e pressão contra o governo de Lyndon Johnson, que abriu negociações de paz com o governo insurgente do Vietnã do Norte. Os Estados Unidos deixaram o país asiático em 1973, mas o conflito se arrastou por mais de 2 anos, né? Então essa foto aqui é emblemática dos protestos em Washington, né, na capital, aí de frente aí para o obelisco e de frente ao Capitólio, né? Então tudo isso aí mostrando que o ano de 1968 estava pegando fogo. Por que é que eu estou explicando isso? Para que vocês entendam, né, como o mundo todo ele estava se organizando, havia uma áurea, um sentimento coletivo mundial de quebra de paradigma, né? De mudar os paradigmas conservadores das sociedades que vinham desde o século XIX. Então, a ideia de criar novos paradigmas, como a liberdade sexual, como a inclusão da mulher dentro do panorama social, né? Que isso não havia, a mulher tinha uma situação social de rebaixamento. A ideia da liberdade de expressão, né, de comportamento, que nas décadas posteriores surgiram os debates sobre gênero, né, a ideia de igualdade dos direitos civis, tudo isso fazia parte da áurea de 1968. Atletas negros nas Olimpíadas do México, né? E aí aqui foram os atletas que venceram, né? Tom Smith, né? E John Carlos venceram o prêmio de corrida, né? E aí eles fizeram durante a entrega das medalhas, eles ergueram o punho, né? Que é o símbolo desses grupos aqui, né? Dos Black Powers e dos Panteras Negras. Inclusive as medalhas foram tomadas dele, né? Porque esses grupos
americanos, mesmo que lutassem pelos direitos dos negros, né? Mas eles agiam com violência. Então era como se fosse a organização das Olimpíadas não queriam confundir as coisas, né? Esporte com política, e que essa atitude deles foi desaprovada, porque esses grupos americanos eram violentos, né? Ok? Então, mas essa foto aí entrou para a história. O massacre também no México, né? De Tlatelolco, que foi na cidade do México, apenas 10 dias antes dos Jogos Olímpicos. Um protesto de estudantes no centro da capital do país foi brutalmente reprimido pelo exército mexicano. O presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños buscava sufocar o movimento estudantil, acusado por ele de influência externa comunista. Antes da abertura do evento, os jovens pediam mais liberdades civis e a punição de casos de repressão policial. Até hoje o número de mortes no massacre é incerto. O número oficial é 40 mortes, é questionado. Algumas fontes falam em mais de 1.000 mortes no dia 2 de outubro de 1968. Então, você vê aí. E eu ainda não citei, houveram manifestações desse tipo em Londres, em Berlim, em Madrid, certo? Em Lisboa, nesse mesmo período. Lembrando que esses jovens não tinham WhatsApp, não tinha rede social para eles estar combinando esses movimentos, né? Eles entenderam que aquele era o momento de buscar por mais direitos, principalmente para os jovens, né? Para uma ideia de um novo mundo, um mundo em que paradigmas fossem quebrados. Cultura hippie, né? A contracultura. Juventude de 60 manifestou a insatisfação contra o sistema por meio de movimentos pacifistas. Os hippies tinham o lema paz e amor para manifestar inconformidade pelos cabelos compridos e sandálias, ou seja, para quebrar o paradigma, se o conservadorismo exigia que o homem tivesse de barba feita, de cabelinho cortado, de terno, eles usavam roupas coloridas, deixavam o cabelo crescer, deixavam a barba crescer, sempre para estar indo contra a cultura. Por isso que eles intitularam esse movimento de contracultura. Em pouco tempo, as grandes empresas perceberam o potencial mercadológico das mensagens e símbolos hippies e os incorporaram em seus produtos. Exemplo disso é o slogan usado para aumentar a venda de calças jeans. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Então, o capitalismo entendeu a mensagem dos jovens hippies aí e os incorporou dentro do sistema do mercado, né? Por isso que a ideia hippie ela é curta. Aí você diz assim, hoje eu vou ser hippie. Você não vai ser hippie porque os hippies eles já foram a ideia hippie, rock and roll, né? Roupas coloridas, rasgadas, já foi incorporada pelo próprio mercado e pelo próprio sistema. E aí o auge, né, do movimento hippie, que foi o Festival de Woodstock. Foi um festival organizado por alguns jovens, alugaram uma fazenda próxima a Nova York e planejando para vir entre 5 e 10 mil pessoas vieram a esse festival, cerca de 500 mil pessoas, né? Foi o primeiro festival de rock, vamos dizer assim, nesse formato. Hoje é comum, a gente tem aqui no Brasil Rock in Rio, o Lollapalooza, né? Então o Woodstock, quando se viu a quantidade de pessoas que vagavam para aquele espaço, vários artistas famosos, como Jimi Hendrix, né? Janis Joplin, artistas do rock, né? Rock and roll, esses artistas aí, eles quiseram participar do movimento, certo? Então, esse movimento acabou sendo um grande marco do auge do movimento hippie, porque simbolizava justamente isso, a vida plena, música, rock and roll, faça sexo, não faça drogas, né? Um discurso rebelde do jovem da década de 60. Movimento feminista
também ganhou grande impulso durante a década de 60, né? Nos anos 60, as mulheres, né, enquanto os negros lutavam por direitos que a sociedade lhes negava, as mulheres também mostravam sua força. O movimento feminista vinha mobilizando milhões de mulheres no mundo todo desde o final do século XIX. A libertação, na década de 60, da pílula, a liberação da pílula anticoncepcional, marcou o início de uma verdadeira revolução sexual, permitia a mulher decidir se queria ou não engravidar e possibilitava a ela uma vida sexual mais intensa. Na década de 60, as mulheres engajaram-se também na luta política e adentraram cada vez mais no mercado de trabalho, como uma libertação de uma sociedade machista e conservadora. As mulheres decidiram criar novos paradigmas para que as tornassem menos dependentes e que lhes dessem direitos equivalentes aos dos homens, né? Só para a gente ter, eu vou ter aqui, só para a gente ter um exemplo de como até a década de 60 as mulheres não tinham nenhum tipo de espaço aqui no Brasil. Em 1962 foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada, né? Resguardando que mulheres casadas não precisavam mais de autorização do marido para trabalhar fora de casa, além do direito de requerer a guarda dos filhos no caso de separação. Ou seja, antes de 62, a mulher tinha que ter autorização do marido se quisesse trabalhar. Então, o movimento feminista veio muito nesse sentido aí, de garantir direitos iguais à mulher, que ainda lutam, né, para que esses direitos sejam, os direitos civis, sociais, sejam equivalentes aos direitos dos homens, né? A gente vê ainda vê muita desigualdade em muitos aspectos. E aí a questão da contracultura do rock and roll, né? Tem aí Bob Dylan, os Beatles, Rolling Stones, esses caras aí acabaram simbolizando tudo que os jovens que pretendiam querer naquele momento, né? A rebeldia, a quebra de padrões, a quebra de paradigmas. O rock and roll ele veio nessa linha, né? É um som estridente e alto, chocante, com letras chocantes, certo? Então, justamente para quebrar o padrão da geração anterior, conservadora demais, certo? Então, essas bandas, esses artistas tiveram aí essa função de criar a ideia da contracultura, para quebrar paradigmas, né? Que hoje já é incorporado dentro o rock, já é uma música de elite, inclusive, né? Hoje em dia. Ok? Devido ao tempo, a gente fala mais sobre isso em outro momento. Valeu, tchau, tchau.